Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Missionário da Luz, uma casa de oração, uma casa de estudo, uma casa que procura, à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos, trazer conforto a espíritos encarnados e desencarnados. Antes, alguns avisos da nossa diretoria. Nesse sábado, agora dia 30, nós estamos retomando as atividades que costumeiramente nós tínhamos sábado às 9 horas da manhã, que é a evangelização infantil e os jovens, tá? Oi? E tem o estudo dos adultos também. E tem o estudo dos adultos. Então ele está acontecendo às 9 horas. Já nesse sábado nós estamos retomando essas atividades. Pois bem, irmãos, agradeço a oportunidade sempre que a gente está aqui, né? Eu agradeço porque eu estou podendo transmitir um pouco do que eu aprendi. É uma oportunidade da gente poder mergulhar um pouquinho mais nessa doutrina espírita que a gente já milita aí há alguns anos. O tema de hoje, então, é o capítulo 25, Buscai e achareis. Para que possamos entrar em sintonia com o tema da noite, graças aí à contribuição diária, quase que diária, do nosso companheiro aí, Josué Lubas, a gente vai passar, né, uma mensagem que tem muito a ver com o tema da noite. Momento Espírita, para quem não sabe, né, é um programa, são curtas falas de mensagens espíritas, que começou na rádio Ouro Verde, no Paraná, em Curitiba, e aí se propagou para diversas rádios, e a gente vê que esse momento espírita está se propagando por diversas estações de rádio do Brasil. Então vamos lá, senhores. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Ante as posses materiais. Como não era difícil conviver com aquele homem. Sua vida poderia ser tão diferente, mas ele não se dispunha a nenhuma mudança. Egocêntrico ao extremo, chegava a dizer que era o único homem trabalhador, correto e justo que havia no mundo. Seu mau humor espalhava mal-estar por onde passava. Em casa, era um pesadelo para os familiares, sempre humilhados e desafiados pelos seus conceitos. Era materialista convicto. Havia se firmado nesse conceito e nada mais importava. Desgosto cruel tomava conta de sua vida, pelo fato de nenhum dos filhos seguir sua maneira de ser, pensar e agir. Era muito rico, graças ao trabalho exaustivo e à usura que se impusera, e agora, idoso, via-se à frente de grande impasse. Ninguém o ajudara a ganhar, pensava, e ficariam com tudo. Sob seu ponto de vista, não mereciam um centavo da fortuna que ele conquistara com tanto sacrifício. Sua família, direcionada pela mãe, acostumada a um regime de simplicidade, não via a vida material com os olhos dele, e isso ele não perdoava. E tudo isso fazia sofrer, atormentando-se. Como é importante nos voltarmos para o entendimento de nossa vida verdadeira. Na Terra, vivemos num corpo material para evoluirmos e aprendermos a valorizar nossa realidade maior. Tudo o que utilizamos para aqui viver nos é emprestado pela divindade. Portanto, nada nos pertence, nem mesmo o corpo, pois teremos que deixá-lo quando a morte física se apresentar. Jesus nos alertou para essa realidade quando nos convidou à conquista do reino dos céus. Das suas prédicas e parábolas, registrou Mateus em seu Evangelho. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem,
e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o coração. Se Deus concentra a riqueza em alguns lugares, é para que ela se expanda, favorecendo a todos, segundo as necessidades. É uma prova da sua sabedoria e da sua bondade. A fortuna é um meio de provar o homem moralmente, mas, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. A pobreza é prova de paciência e de resignação. A riqueza é prova de caridade e de abnegação. É lamentável o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se orientarem pela lei do amor. Importante que nos conscientizemos de que o dinheiro na terra tem por função acelerar o progresso, gerar trabalho, educação, cultura, benefícios, suprir necessidades em todas as áreas. Possuir fortuna significa a responsabilidade maior que abraçamos antes de vir para cá. Entendamos essa realidade para não sofrermos em vão e para bem agirmos frente à vida. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Sim. Bom, então vamos lá. Depois dessa mensagem aí que tem tudo a ver com o tema da noite, que é um tema bastante polêmico, né? É um ensinamento de Jesus. Vamos à nossa prece inicial. Vamos, irmãos e irmãs, unirmos em pensamento. Vamos buscar a tranquilidade, o silêncio, fechando os nossos olhos carnais, imaginando que aqui nesta casa nós estamos abrindo uma imensa porta na terceira dimensão do mundo espiritual e, com a graça do Deus Pai, recebendo aqui, trazido pelos trabalhadores da espiritualidade amiga que atua nessa casa, irmãozinhos desencarnados que estão comparecendo e que, assim como nós, necessitam dos ensinamentos da noite, necessitam também dos fluidos que serão aqui aspergidos pelo plano superior. Vamos agradecer ao Mestre Jesus esta oportunidade e que possamos, dentro da objetividade da doutrina espírita, sairmos daqui um pouco melhor do que aqui entramos. Pois bem, a gente começa, já que o tema está falando aí sobre os pássaros, né? Olhai os pássaros do céu, eu trouxe aí uma ave encantadora, é muito comum, tá? É o beija-flor, né? Tesoura. Ele tem essas cores cintilantes, ora verde, ora azul, ora lilás. E essa é uma ave muito curiosa aí na sua rotina de vida, no seu metabolismo, e tem tudo a ver com os ensinamentos dessa noite. É um pássaro muito pequeno, né? Ele mede 6 centímetros e tem menos de 2 gramas de peso. Mas ele tem um coração enorme, né? Que coração? O coração dele, proporcional ao seu peso, mede quase que chega a 5% do seu peso corporal, enquanto nosso coração não chega nem a 1% do nosso peso corporal.
Tá? E em voo, olha que interessante, o seu coração bate 100 vezes mais rápido do que o coração humano. E é claro, devido a essa demanda de movimento, a essa atividade, esse bater de asas, que parece quase de um inseto, ele é um animal com metabolismo muito acelerado e que ele precisa de muita energia. E ele tem que conseguir essa energia, né? Um beija-flor de 2 gramas consome por minuto 35 calorias. Um homem de 80 quilos, só para manter as suas atividades físicas, consome 11 por minuto. Então veja que a demanda de energia, a demanda calórica de alimento de um beija-flor dessa é incrível, um troço incrível, né? E claro, ele necessita se alimentar. E a alimentação do beija-flor é o quê? Néctar das flores. Então, quando nasce o sol, ele está dormindo, ele está no estado de torpor, ele está quase numa hibernação. Aí ele demora de 20 a 40 minutos para acordar. E ele acorda, e aí o seu coração, que está num batimento bem lento, começa a se acelerar e ele acorda. Imediatamente ele acorda, ele tem que partir para a sua alimentação, tá? Para manter essa demanda calórica. E ele já tem um roteiro a cumprir. Ele já sabe onde estão as flores, onde estão os jardins. Interessante, ele precisa sugar o néctar de uma flor a cada 4 minutos no máximo. Senão, o seu organismo entra em colapso e ele morre, né? E aí a gente pergunta, olhai os pássaros do céu, quem alimenta o pássaro? O beija-flor trabalha, e trabalha muito. Ele conhece os campos que ele vai sobrevoar, os jardins que ele tem que passar, e ele sabe que se ele não se alimentar e beijar uma flor a cada 4 minutos, ele entra em colapso por déficit calórico. Então, gente, Deus alimenta o beija-flor? O que vocês acham? Deus alimenta o beija-flor? Deus dá as flores, dá tudo para ele se virar. Mas se ele não acordar de manhã e não cumprir aquele roteirinho dele de buscar as flores, né, ele não se mantém vivo, né? Então, gente, nada cai do céu. A gente vai ver que a mensagem de Jesus, ao pé da letra, nessa passagem evangélica, ela pode ser interpretada de um jeito. Mas o beija-flor é um exemplo de um animalzinho que trabalha e muito para sobreviver. Okay? Vamos lá. O livro que eu gosto muito, que a gente vai se inspirar aqui, é Estudos Espíritas do Evangelho, da saudosa Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, para mim, é uma das maiores pedagogas da doutrina espírita. A sua obra é fantástica de forma didática. E os livros dela ensinam tudo sobre a doutrina espírita, mas o livro mais que eu gosto é esse aí, é o volume 6, Estudos Espíritas do Evangelho. E ela já aborda num dos seus capítulos como é que Jesus dialogava com o povo. Jesus era um grande comunicador, né? Jesus não escreveu nada, ok? Quem escreveu foram seus seguidores, né? E aqui a gente vai ver os escritos de Mateus, que é a referência da nossa apresentação, e também de Lucas. Então Jesus fazia, sempre ele procurava uma oportunidade para passar a sua mensagem do reino de Deus, do mundo espiritual e como as coisas funcionavam. Então ele fazia apartes e comentários e ensinos diretos. E o que a gente vai ver hoje é um ensino direto. Jesus também proferia os famosos sermões, né? O mais famoso dele é o Sermão da Montanha. Ele também se utilizava de uma figura de linguagem, de uma forma de diálogo, que são as parábolas, e ele respondia diretamente às perguntas. Bom, gente, vamos lá então à nossa passagem evangélica, tá? No Evangelho de Lucas, Jesus então está dialogando com o povo, está passando por determinada cidade, quando de repente aparece ali um homem muito bem vestido, né? E interpela Jesus da seguinte forma: Mestre,
ordene que meu irmão reparta a herança comigo. O que aconteceu? O pai dele morreu e o irmão primogênito, como era a tradição na época, ficava com tudo, né? Os demais filhos, e principalmente as mulheres, eram todos deserdados. E aí Jesus imediatamente responde: homem, quem me nomeou juiz ou inventariante entre vocês? Evite a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aí o homem não ficou satisfeito com a resposta de Jesus e imediatamente se evadiu, foi embora. E Jesus então se volta para os seus apóstolos, né, seus seguidores, e aí aproveita aquela oportunidade para transmitir uma mensagem, um ensino super valioso. O que disse Jesus? Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Portanto, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. E é por isso que eu digo, não se preocupem com o que vão comer, nem que roupas irão vestir. Começou a incomodar a gente, né? Que vivemos num mundo carnal, mas Jesus ainda vai pegar mais pesado. Não é a vida mais do que o alimento. A vida é o alimento. E o corpo é a nossa roupa, né? Ele faz essa indagação. Observem os pássaros do céu. Os pássaros não plantam, não colhem, não guardam a sua produção em celeiros, mas nosso Pai Celestial os alimenta. Por que vocês se preocupam tanto com o que vestir? Observem os lírios do campo. Os lírios não trabalham nem fiam, entretanto eu digo que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma flor do campo, que existe hoje e secará amanhã, maior cuidado ele terá em vestir vocês, ó homens de pouca fé. Então, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vamos vestir, como fazem os pagãos que vivem à procura de todas essas coisas, porque nosso Pai sabe que todos temos necessidades. Gente, incomodou muito a gente, né? A gente vive aí num consumo desenfreado de roupas. O que eu vou vestir hoje, né? Então a gente olha, abre o guarda-roupa e tem pessoas que têm tantas roupas que não sabe o que vai vestir. E a gente já está pensando o que a gente vai comer no final de semana, o que a gente vai beber, né? Então Jesus está condenando aí todas essas atitudes, então a gente deve se vestir mal de qualquer jeito e a gente não deve se preocupar com a nossa comida. O que vocês acham? A mensagem é bem direta, incomoda bastante nós que estamos aí no mundo encarnado. Mas vamos lá, Jesus continua. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não se preocupem com o dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Vamos ver como é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, os espíritos passaram para Allan Kardec a interpretação dessa passagem. Capítulo 25, item 7. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho, e por conseguinte, de todo o progresso. Então valeria o quê? Essa lei aí. Deixa a vida me levar, né? Então, vida leva eu.
ninguém iria trabalhar, ninguém iria se preocupar em acumular bens, né? Ninguém ia se preocupar com comer, a gente ia esperar que os outros dessem a comida para a gente. E efetivamente não é isso que Jesus quer passar para a gente, né? Ele não quer que nós sejamos irresponsáveis com as nossas vestimentas ou com o que comer, né? A gente sabe que os prazeres, nós vivemos num mundo carnal cheio de prazeres. Um dos prazeres é se vestir, outro prazer é a alimentação, mas nós sabemos que muitos de nós abusamos, né, dessas necessidades materiais e vamos aí além da conta. Então, muitas pessoas se endividam para comprar roupa, muitas pessoas entram em estados físicos aí de obesidade por excesso de comida. Mas vamos lá, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí os Espíritos falam, né, no Evangelho, sob semelhante princípio, né, o homem seria limitado, então, deixa a vida me levar, a tudo esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais seriam conservadas inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais ele sairia do estado primitivo, e dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Então essa mensagem, esse tipo de interpretação seria a própria negação da nossa evolução no plano carnal. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois ele estaria justamente em contradição com o que disse outras vezes, com as próprias leis da natureza, que a gente vai ver que está no Livro dos Espíritos. Deus criou o homem sem vestes, sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para produzir, né, para fabricá-los. E aí a gente vai para o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, tá? Jesus jamais está negando o trabalho ou a preocupação com o dia de amanhã, né? No capítulo 3, na lei do trabalho, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta 674. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, os prazeres. E aí na 676 vem essa pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação, ou seja, é uma provação, e ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Então, é necessário o trabalho para que o homem se aperfeiçoe, desenvolva a inteligência, os dotes intelectuais, e a nossa passagem pela carne, né, a gente acaba desenvolvendo aí duas asas: desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. E assim a gente ruma para a evolução espiritual. Então a passagem na carne é indispensável para que tenhamos essas experiências, ok? Ainda no capítulo 3, sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Deixa a vida de me levar, a vida leva eu? Não. Tá? Jesus está condenando quando as pessoas colocam essas preocupações materiais, de alimentação, de vestimentas, acima de um nível que chega a prejudicar a sua condição de vida e acaba atrapalhando a evolução espiritual. Ao extremamente fraco de corpo,
Deus de corpo outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas o trabalho intelectual é sempre um trabalho, né? E cada vez mais que a sociedade evolui, o plano carnal evolui, cada vez mais a gente vai ter menos trabalho braçal e vamos ter mais trabalho intelectual a partir do momento em que as máquinas vão substituindo determinados afazeres. Questão 677. Por que provê a natureza por si mesmo todas as necessidades dos animais? Não, é o beija-flor. Tudo na natureza trabalha. Então, o leão, quando sai atrás das suas presas, ele está trabalhando. É que o mundo animal, gente, vive para se reproduzir, né? Ter as crias, cuidar, se reproduzir e para comer, né? Nós já estamos num nível maior, né? Assim como você, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da sua própria conservação, reprodução, alimentação, segurança e segurança. Voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Conclusões do Evangelho. Não se deve, portanto, ver nas palavras de Jesus mais do que uma poética alegoria da providência. Ou seja, Jesus tinha hora que ele falava, esse pessoal não entende, eu vou pegar um pouco pesado, eu vou exagerar um pouco para ver se eu toco eles no fundo, né? Porque eu sei que tem pessoas que são excessivamente preocupadas com apegos materiais, né? Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário, tá? Então, nosso próprio instinto, né, acaba buscando, a gente procura o alimento, a gente procura a vestimenta, a gente procura o abrigo, a segurança, mas tem pessoas que extrapolam nisso, ou seja, radicalizam, passam do bom senso, né? O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. E ele está sempre reclamando o supérfluo. Tá? A providência, então, o deixa entregue a si mesmo e, frequentemente, ele se torna infeliz por sua culpa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia em favor da moderação e do equilíbrio. E aí vem uma questão, né? Como é que age a providência, né, a providência divina, para nos dotar daquilo que trabalhamos, né? Que nível de preocupação? É natural, né? Inspirando-nos, iluminando os caminhos, concedendo oportunidades. Então, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de servir, de trabalho, de ganho material, e muitos não têm vontade de abraçar essas oportunidades, instigando a nossa inteligência. Poxa, eu poderia estar numa situação melhor se eu fizesse isso e aquilo, concedendo-nos saúde. Gente, muito de nós não agradece quando acorda e tem saúde para trabalhar. Quantas pessoas estão inválidas, impedidas de trabalhar. E a gente vê pessoas em situação de mendigância, a gente sabe que existem dependências químicas, mas que estão aí pedindo esmolas, e você vê plenas condições físicas de trabalho. Então, existe um estímulo ao trabalho, né? A providência estimula o trabalho, é uma necessidade. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Em pouco tempo, a fome não será um problema. A carência de alimentos no passado era muito maior. Povos sucumbiam à fome. Hoje isso é raro, né? É raro. Quando os homens, e já sabem administrar, controlar a natureza, plantar melhor,
obter melhores colheitas nas mesmas terras, uma produtividade muito maior do que o passado. Segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, nós vamos repartir os bens que essa terra dá, graças ao nosso trabalho. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, a gente vai estar vivendo aí um império maior de um mundo que já não será mais de expiações e provas, mas já será um mundo de regeneração. O momentâneo supérfluo de um vai suprir a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. Caridade, previdência, providência, isso vai sempre funcionar à medida que a nossa sociedade vai evoluindo e que os espíritos se tornam cada vez mais fraternos. O rico, então, irá considerar que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. E, se, entretanto, comer as sementes sozinhas, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Então, gente, vamos agradecer aí aos agricultores que tanto produzem, né? Vamos dar graças a Deus pelo nosso Brasil aí, está se tornando o verdadeiro celeiro do mundo. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Nós temos que nos preocupar em acumular tesouros no céu. E aí ninguém vai tirar isso da gente. É o conhecimento, tá? É o caráter moral, é o caráter ético, é o ensinamento da lei do amor, da fraternidade, da caridade. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que os espirituais. Sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Isso é difícil, né? No mundo carnal que nós estamos, sacrificar os bens materiais em favor de ganhos espirituais. A gente pensa sempre duas vezes em ajudar o próximo. A caridade e a fraternidade, isso é bacana demais. Tem um fundo ideológico muito interessante. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Então não adianta dizer que você vai ter que ser obrigado a dividir a sua riqueza se o seu coração não estiver pronto e voluntariamente para fazer aquilo. Não adianta você fazer governos que obriguem a fazer isso. Porque tem sempre pessoas que vão abusar, dessa fraternidade forçada. Se uma ou outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então a gente vê aí o porquê do insucesso, de tantas sociedades, onde tiveram que, através da força da lei, do autoritarismo, impor uma fraternidade. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele, ou seja, depende da nossa evolução espiritual de cada povo. E aí vem algumas questões, Por que alguns, e a gente vê isso, é muito comum, Por que alguns, embora trabalhando com afinco, são pessoas trabalhadoras, nem sempre vê atendidas as suas necessidades. Gente, isso aí, aquela pessoa está sempre insatisfeita, você vê que ela é uma pessoa trabalhadora, que se dedica, que busca. Porque muitas vezes aquilo que alguns chamam de necessário não passa de supérfluo, que sua condição de vida abastada e egoísta criou sob o título de necessidade. A gente viu na mensagem da noite, tem uma parte do Evangelho que fala por que alguns são pobres ou alguns são ricos. Isso é uma provação, é uma condição encarnatória e muitas das vezes é uma escolha nossa, ser pobre ou ser rico.
As duas coisas são provas, né? Graças a Deus aqui todo mundo está livre dessa provação, porque todo mundo aqui não é rico, todo mundo aqui não é pobre. Nós somos abençoados por estarmos na classe média, né? Mas a riqueza, né? Tem aqui capítulos do Evangelho, a riqueza é uma provação terrível, né? É uma provação terrível. Querer carro, né? Querer algumas coisas, joias, querer um imóvel daquele jeito, né? As pessoas abusam daquilo. E, gente, produto para enganar gente rica tem demais. E a gente vai terminar a nossa preleção com budismo. Ah, que religião bacana! Eu sou espírita, mas eu sou fã do budismo. Tem muito a ver os ensinamentos do budismo. E esse aí é o Tenzin Gyatso. Quem que é? Ele é o líder espiritual da religião budista. Então você abre os livrinhos dele, tá tudo em sintonia com Jesus e com a doutrina espírita. Vamos ver o que o Dalai Lama tem de mensagem para essa noite. Quem vive apenas em função de bens materiais está fadado a viver uma vida de insatisfações. O preenchimento de nossas necessidades materiais é algo interno. Tá? Então, alguns se satisfazem com pouco, mas outros têm o espírito insaciável de bens materiais, e é essa advertência que Jesus está fazendo ali, né? Busque o equilíbrio. O budismo tem a mensagem, né? É a chamada doutrina do caminho do meio. Tá? Não vá para a esquerda nem para a direita, procure o caminho do meio, né? Procure a moderação, né? Ou seja, não seja aquele cara que vai se vestir mal, que vai andar um maltrapilho, né? Que não quer comer, né? E ao mesmo tempo outra pessoa que gasta fortunas com seu cartão de crédito em compras e ao mesmo tempo come de tudo do bom e do melhor e já está com obesidade mórbida. Não, não é isso. Vamos buscar o chamado equilíbrio. Isso é difícil. Isso é o que alguns chamam de bom senso. É claro que é bom senso para um, né? Pode ser, não é aceito como bom senso para outros, né? Mas a gente vê que a evolução da vida, a gente vai mudando os nossos valores, né? Há muito tempo atrás eu tinha alguns apegos materiais, hoje eu estou desenvolvendo outros, né? Isso é fase da vida, né? Mas, irmãos e irmãs, é essa a mensagem que eu tinha para hoje. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem, que Jesus não quer que a gente se vista mal, não quer que a gente não se preocupe, não abre o armário e escolha uma roupa, tem que escolher uma roupa, né? Mas tem que se preocupar com comida, tem que se alimentar bem, mas a gente não pode colocar essas necessidades materiais como razão de vida, né? Como razão de vida. O que a gente tem que colocar como razão de vida? Desenvolver a lei de amor e caridade, né? Ou seja, ter compaixão de todos os ensinamentos que a gente vê que são a base da doutrina do Cristo, ok? Recado mandado, muito obrigado. Vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos.